Olá pessoal, mais um vídeo de Seguridade Social, continuando falando dos conceitos básicos de funcionamento do regime geral, vamos falar hoje sobre os segurados. Né? A gente já falou como que a pessoa se torna segurado, a gente já falou como a pessoa perde a qualidade de segurado, a gente já falou como é que o segurado adquire a cobertura dos benefícios, preenchimento de carência, período de graça. Hoje a gente vai falar sobre as categorias de segurados. Quem são os segurados do regime geral, né? A gente tem dentro do regime geral algumas categorias. E essas categorias elas são importantes porque há diferenciação tanto no que diz respeito às regras de contribuição, principalmente nas alíquotas que são diferentes entre as categorias, quanto às vezes também no que diz respeito ao acesso aos benefícios. Existem benefícios que são restritos, ou tem algumas restrições para alguns tipos de segurado. Estabelecimento, por exemplo, de carência para alguns segurados e para outros não. O benefício de salário e maternidade é um exemplo disso. Ele tem carência para alguns tipos de segurado e para outros não. Então é importante que você saiba qual é a sua categoria de segurado. É importante que você saiba qual é a categoria de segurado do seu cliente, né? Porque isso vai fazer diferença tanto no campo da contribuição, do financiamento, quanto no campo dos direitos propriamente ditos, né, direitos previdenciários, tá certo? Então a gente tem algumas categorias. A primeira categoria é do empregado, segurado empregado, né? O segurado empregado como o nome já diz, é composto em sua grande maioria pelos empregados que obedecem, né, aquela regra trabalhista, né, subordinação, remuneração e habitualidade. É claro que dentro da ótica trabalhista isso é um pouco mais complexo, né, a caracterização de um contrato de emprego ela não é tão simples assim, mas você parte dessas três características para definir o que é um empregado, né? A própria legislação previdenciária não traz um conceito de empregado, o que ela vai trazer é uma série de equiparações, né? Uma série de equiparações. Você vai ter ali uma série de situações equiparadas ao empregado, sendo que a principal delas, ou as principais delas, são o pessoal que trabalha lá no serviço público, só que ocupando o cargo exclusivamente em comissão. Esse pessoal é considerado trabalhador empregado, né? É considerado trabalhador empregado junto com o pessoal que é empregado, né? De fato empregado nas empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Esses caras já são empregados, eles têm um regime meio misto ali, uma coisa de legislação estatutária, tal, né? Uma certa estabilidade, mas são empregados, né? Empregados de sociedade de economia mista, empresa pública, mas aqueles que ocupam cargos em comissão, exclusivamente em comissão, esses não são empregados, mas para a legislação são equiparados aos empregados. Então contribuem para o regime geral e contribuem na categoria de empregado, obedecendo às alíquotas de contribuição do empregado, que como a gente já viu nos vídeos sobre reforma, foi bem modificada, agora tem alíquota progressiva, aumentou um pouquinho para quem ganha mais, diminuiu bem pouquinho para quem ganha menos, né? Esse pessoal então entra na categoria dos empregados, assim como entra também o pessoal que é titular de mandato eletivo, também entra como empregado, tá? Já entrava antes da Constituição, a Lei 8.213 já faz essa distinção, mas agora, a partir das alterações constitucionais, isso deverá ser obedecido, né? O pessoal titular de cargo eletivo que não pertencer à RPPS deverá se filiar como empregado ao regime geral, tá? Geralmente quem faz cadastro de empregado é a empresa, tá? Então a pessoa começa a exercer a atividade e a empresa vai fazer o cadastro dela, ela não precisa fazer voluntariamente, né, esse cadastro, né, no INSS, tá? Bem parecido com o empregado, a gente tem o empregado doméstico, tá? O empregado doméstico hoje tem praticamente quase todas as suas regras equiparadas ao do empregado, e é aquela camarada que trabalha no ambiente doméstico, na condição de empregado, obedecendo, né, os requisitos do contrato de emprego, só que exerce essa atividade, então, nesse âmbito doméstico, sem gerar lucro, né, sem gerar proveito econômico para o tomador do serviço, tá? Vejam,
O empregado doméstico ou empregada doméstica não é só aquela pessoa que a gente entende habitualmente, né, chama habitualmente de empregado doméstico. Aquela pessoa que limpa, etc. Não. É qualquer pessoa que trabalhe no âmbito doméstico sem gerar proveito econômico para o tomador do serviço. Então pode ser aquela típica empregado doméstico, pode ser o mordomo, pode ser o chofer, pode ser o piloto de lancha, né, numa realidade que não é a minha, pode ser a babá, pode ser a cozinheira, pode ser o cozinheiro, pode ser o jardineiro, a jardineira, pode ser, enfim, né? A gente pode pensar aí numa série de atividades. O importante aqui não é a atividade, o importante é o âmbito em que essa pessoa trabalha e é a característica de não gerar proveito econômico para o tomador do serviço, tá? Então, não é pela atividade. Tá? Tanto que uma pessoa que essa função que a gente chama de empregado doméstico, ela pode não ser empregado doméstico, ela pode ser diarista. Né? E sendo diarista, ela vai estar numa outra categoria, que é a categoria do autônomo lá, que é abrangida pelos contribuintes individuais. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Uma pessoa pode ser babá empregada, pode ser babá empregada doméstica e pode ser babá autônoma, tá? Pode habitar as três categorias, dependendo das características da sua atividade, da sua relação com os tomadores de serviço. Depois disso, a gente tem a categoria do trabalhador avulso. O trabalhador avulso, às vezes, é um pouquinho difícil de entender. Tá? O trabalhador avulso ele é bem raro, na verdade, ele está meio que restrito a portos, a algumas situações de ferrovia ali. Né? Ele não é tão comum assim. Mas o que caracteriza o trabalhador avulso é a prestação de serviço para vários tomadores, intermediada por um gestor de mão de obra. Tá? Um gestor de mão de obra. Não é terceirização, certo? É diferente de terceirização. No trabalhador avulso existe o trabalhador, né? Existe o trabalhador. Vamos pegar aqui, vamos usar recursos. A gente tem, né, o trabalhador, certo? A gente tem o tomador do serviço, e tem aqui um gestor de mão de obra, né? Quem toma o serviço, né, é o Yoda. Quem presta o serviço é o Kylo Ren, né? Mas o gestor de mão de obra, o que ele faz? Ele aproxima o prestador do serviço, o trabalhador, do tomador do serviço, né? Então, ele aproxima as duas figuras, né? Ele aproxima as duas figuras. Ele não contrata o trabalhador, diferente da terceirização. Se eu fosse uma empresa terceirizada, eu contrataria o trabalhador, né? Ele passaria a ser meu empregado e eu prestaria o serviço para o tomador. Eu prestaria o serviço para o tomador. A empresa prestaria o serviço para o tomador. Não é o que acontece com o trabalhador avulso. O gestor de mão de obra ele aproxima, faz a burocracia aqui entre eles, né? Mas quem paga esse camarada aqui é o tomador de serviço. O tomador de serviço paga esse camarada aqui, né? Claro que o gestor de mão de obra organiza esse pagamento, organiza essa contratação, mas ele não contrata esse camarada aqui, ele só encaminha esse camarada para o trabalho aqui do tomador do serviço, tá certo? Então, o trabalhador avulso não é trabalhador terceirizado, tá? Ele não é trabalhador terceirizado, ele tem a sua mão de obra gestada aí pelo gestor de mão de obra, tá certo? Depois a gente tem o contribuinte individual, tá? O contribuinte individual, ele é uma categoria que abrange subcategorias, das quais as duas principais são a categoria do autônomo e a categoria do empresário. Então, o autônomo é contribuinte individual e o empresário é contribuinte individual. Né? Em tese, eles contribuem sozinhos, né? Porque o empregado ele contribui coletivamente. Todos os empregados, né, de uma empresa, né, a contribuição de todos eles é feita coletivamente.
né? Enquanto que a do contribuinte individual é feita individualmente por cada indivíduo, né? Então eu faço a minha contribuição de empresário, né? E o autônomo lá, o jardineiro, de repente autônomo, faz a contribuição dele de autônomo, né? Todos na condição de contribuinte individual. Tá? O contribuinte individual, inclusive, tem a maior alíquota de contribuição na categoria cheia, né, que é 20%, porque ele contribui sozinho. Ele não contribui com o empregador. Isso não é bem verdade, né? Porque quando ele presta serviço para uma empresa, o empregador também, o tomador do serviço também paga, né? Então isso não é bem verdade. No caso, ele vai pagar 11%, o tomador do serviço também vai pagar a alíquota dele lá, né? Que vai ser os 20% sobre a folha inteira. Então isso não é bem verdade, né? Não é bem verdade. O contribuinte individual ele contribui sozinho mesmo, né? Sem empregadores, sem os demais, quando ele presta serviço para a pessoa física, né? Aí quando ele presta serviço à pessoa física e nos certos arranjos aí de prestação de serviço à pessoa jurídica também, né, pagamento por RPA, tal, umas coisas assim, ele vai acabar pagando sozinho, né? Vai acabar pagando essa alíquota cheia de 20% sozinho. Tá? E aí então ele vai entrar numa dinâmica que é um pouco diferente da dinâmica dos demais segurados, principalmente dos segurados empregado doméstico e trabalhador avulso. E para finalizar, a gente tem a categoria do segurado especial, que desde já vocês vão observar que não tem nada a ver com a aposentadoria especial. Aposentadoria especial, o pessoal que trabalha lá exposto a condições insalubres, em geral, né? Não é todo mundo que trabalha exposto a condições insalubres que tem direito, etc., mas desse grupo a gente vai falar disso mais tarde. O segurado especial, ele é o agricultor, o seringueiro, o extrativista vegetal, o pescador artesanal, né, que é de baixa renda, né, aquele que trabalha numa pequena propriedade, o pescador que trabalha em um pequeno barco, né, artesanal, que trabalha sozinho ou com a ajuda da família, né, sem grande maquinário, né, sem investimentos em maquinário pesado, etc., pequena propriedade, né, ele é esse trabalhador rural de mais baixa renda que entra em certa medida, que entrava em certa medida, agora com as alterações de 2019 para cá, vai se esvaindo isso, né, de maneira um pouco mais acentuada, numa certa condição de assistência dentro da Previdência, porque tem a previsão de Constituição, mas era possível a contagem de tempo mesmo sem contribuição em várias situações, né, mas hoje isso vai deixando de ser assim, né, vai ter um regime diferenciado de contribuição, de fato, né, se dá um suporte até para que essa pessoa se mantenha no campo, né, há todo um programa de manutenção dessa pessoa no campo, incentiva a produção rural, né, que aqui em Santa Catarina, né, essa pequena produção rural é muito forte, é muito importante, por exemplo. Então há um incentivo a isso. Né? Então ele é um segurado especial, ele tem um tratamento especial, tem inclusive algumas regras de acesso a benefício diferenciadas, com requisitos reduzidos, então é de fato uma categoria especial. Tá? Não é qualquer agricultor, não é qualquer pescador, né? Precisa preencher essa série de requisitos, tá certo, pessoal? Então ficamos aí, esse foi mais um vídeo sobre as categorias de segurado, sempre lembrando que elas têm diferença de tratamento na lei e é por isso que a gente precisa separá-las, tá certo? Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima!